Bem, pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer então a tier list do Barcelona, a lista do melhor ao pior, quem foi melhor, quem foi surpresa, quem tá ok, a lista da temporada do Barcelona após a tá nesse período, né, sem jogos e tudo mais. Eu vou fazer aqui 2 vídeos pelo menos por semana de Barça, tá? Um vai ser com retrospectivas. A gente vai começar uma série de retrospectivas a partir de terça, provavelmente. Vou fazer um vídeo para retrospectiva da Copa do Rei e Supercopa, outro vídeo retrospectiva da Champions, outro vídeo retrospectiva da La Liga. Vai dar pelo menos 3 semanas fazendo isso. E aí, no outro dia da semana, informações. Barça tá contratando, ou Barça contratou, a novela Ter Stegen, as atualizações do Barcelona, tá bom? E nas outras semanas a gente pode ter outras ideias também de outros assuntos para debater. Hoje é a tier list, o tier list do Barcelona. Também já teve vídeo aqui essa semana falando sobre Ter Stegen, vídeo bem interessante, tá? Bom, eu separei algumas categorias, tá? A categoria The Best, que é uma categoria que pra mim, eu não sei se dá pra citar vocês vão entender, mas pra mim o melhor. Esse é o craque do time, esse é o melhor da temporada, tá? Acima da média, todos os que foram muito bem. Eu acho que acima da média é todos os que foram muito bem no Barcelona, todos os que jogaram muito bem. Surpresa, né? Acho que não precisa explicar. Ok, mas pode melhorar. Aí vai ter um ali que foi muito bem, vai ter outro que não foi tão bem, mas tá no ok, mas pode melhorar. E janela, até porque essa temporada do Barça foi uma temporada onde quase ninguém foi mal, né? Talvez ninguém tenha ido mal, quase ninguém foi mal, o que não é normal da gente ver nos times por aí. Nos times por aí, quando tu bota o The Best, o melhor, é um só que vai aparecer. Acima da média, é 2. É 1, é 2, entendeu? Surpresas às vezes também. Foi uma temporada realmente muito acima da média. Foi uma temporada muito acima da média do Barcelona, né? Foi uma temporada muito acima da média que a gente teve aí, tá? Então vou começar por posições, mas antes falar que o Ter Stegen e o Christensen eu vou deixar de fora, tá? Por quê? Porque o Ter Stegen perdeu praticamente toda a temporada por lesão e o Christensen também. Então eu vou deixar o Christensen e o Ter Stegen de fora por motivos de lesão. Outros jogadores como, por exemplo, Pablo Torre, Pau Victor, eu também vou deixar de fora. Por quê? Porque tiveram muito poucos minutos, muito pouco tempo, não é suficiente para analisar e eu acho que eles devem ter mais tempo nas próximas temporadas, tá bom? Por esses motivos, esses ficam de fora. Vamos começar com o gol, vou começar aí com o Iñaki Peña. O Iñaki Peña, cara, é janela, tá? Ou o que quer dizer janela? Vender. Eu acho que o Iñaki Peña não deve continuar no Barcelona para a próxima temporada. Porque o Iñaki Peña ganhou a sua oportunidade ali no final do ano, fez algumas boas defesas, fez algumas partidas boas, mas eu ainda achei ele um pouco atrapalhado, sem aqueles reflexos que a gente tem no Ter Stegen, que a gente teve às vezes no Chesney. Não passou confiança. Eu acho que quando tu tem um goleiro que por mais que ele vá bem em algumas partidas, mas não passa confiança para um Barcelona, e o fato do Chesney ter vindo, e agora o Barça está contratando o Juan Garcia, talvez o Ter Stegen até fique, mas com o Juan Garcia e o Chesney devendo renovar mais uma temporada, acho que até pela qualidade que o Iñaki Peña tem para jogar em outros clubes, ele veio muito bem uma vez que ele foi emprestado para o Galatasaray, acho que o Iñaki Peña vai render melhor e vai ser até melhor para a carreira dele ele acabar sendo vendido, tá? Chesney, para mim o Chesney foi uma surpresa. Pra mim foi uma surpresa, porque o Chesney é uma aposta, o Chesney estava aposentado, o Chesney estava parado, o Chesney vem pro Barcelona, é claro que ele é contagiado pela boa fase, porque se ele vem para um time que tá em má fase, é capaz de cair até em cima dele. Mas como o Barça estava em boa fase, mas aí é injusto com ele eu dizer que é só porque o Barça estava em boa fase, ou só porque era bem treinado, ou só porque tinha um Leva, um Rafinha lá na frente, não. Tá? O Chesney pra mim foi uma surpresa porque realmente ele estava parado, ninguém esperava muito, mas ele leva meses para tomar o primeiro gol. Aliás, para tomar o primeiro gol não, para perder o jogo, né? Ele leva meses para perder o primeiro jogo. Ele tem uma boa sequência com o Barcelona, ele faz defesas importantes, várias partidas ele salvou o Barcelona e ele supriu muito bem para aquele momento da temporada a ausência do Ter Stegen. Eu poderia colocar em acima da média, mas eu vou colocar em surpresa, porque muita gente não esperava do Chesney, né, essa boa fase, esse bom momento dele. Vamos para os zagueiros, tá? Vamos para os zagueiros, para os laterais, tá? Vou começar com o Gerard Martin. Cara, eu vou colocar o Gerard Martin no ok, mas pode melhorar. Por quê?
O Gerard Martin, ele é um lateral, né, que veio para substituir. A gente teve um período ali em que os nossos laterais não estavam sendo titular, né? Ali o Baldé, lesionados, e precisou de alguém para substituir. Então um ok, mas pode melhorar do Gerard Martin, é um ok de foi bem. Eu acho que tem evolução ali, tá? Tem evolução no Gerard Martin. Tem muita evolução. Ele pode evoluir, ele pode melhorar, ele tem a melhorar. Ele não foi bem em muitas partidas, principalmente as primeiras. Ao longo do tempo a gente viu uma evolução nele, só que ele por vezes não tinha características dos nossos laterais, que é subir. E isso fez o Barça sentir a ausência dos nossos laterais, né, quando lesionados. Mas eu vou colocar o Gerard Martin ali, tá? Acho que ele começa mal e vai melhorando. A mesma coisa eu vou colocar o Héctor Forte no ok, mas pode melhorar. Por quê? Porque eu acho que ele tem futuro. Eu acho que o Héctor Forte também tem futuro no Barcelona, tá? Acho que ele até foi melhor que o Gerard Martin. E o Héctor Forte acho que tem futuro no Barcelona, tá? Vai aí também no ok, mas pode melhorar. Cara, eu tô em dúvida no Baldé, tá? Mas eu vou colocar no acima da média. Por que eu vou colocar o Baldé acima da média? Porque quando o Baldé esteve fora, o Baldé mostrou o quanto ele melhorou, tá? O Baldé, ele melhorou muito da temporada passada para essa. O Baldé melhorou demais. É um grande lateral que a gente tem. Acho que tem um futuro brilhante no Barcelona. Fez partidas muito boas. É um lateral que ataca, um lateral que vai até o fim do campo. Muito bom o Baldé, tá? Pra mim também foi uma temporada acima da média do Koundé. Ah, cara, quando o Koundé se lesionou, pra mim foi uma das piores perdas do Barcelona, pra mim foi uma das piores lesões. Foi uma temporada acima da média do Koundé, pra mim a melhor temporada até aqui do Koundé com o Barcelona. Gostei muito de ver, era um dos jogadores que eu mais gostava de ver jogar, era o Koundé, pela vontade, pela garra, tanto defendendo quanto atacando, tá? Baldé, Koundé, a gente tem, cara, o Sérgio Domingues eu também coloquei, porque o Sérgio Domingues entrou em algumas partidas. Mas também teria outra, né? Tem o Dani Rodrigues. O Dani Rodrigues acabou se lesionando, né? Mas daí, esses outros que eu não vou colocar é porque realmente não tiveram tantos minutos. O Sérgio Domingues teve alguns a mais. Eu vou colocar no ok, mas pode melhorar. Porque ele tem futuro, tá? De certa forma, tem futuro. Vimos pouco, tá? Vou colocar ali. Vamos lá, vamos pra zaga. O Eric Garcia, tá? Pra mim foi uma surpresa. Talvez aqui é um zagueiro volante, né? Talvez aqui é um zagueiro volante, porque ele jogou tanto como zagueiro quanto volante. Pra mim ele é uma surpresa, porque ele era um jogador desacreditado da torcida, que faz uma temporada muito boa. E ele nas mãos do Hansi Flick parece que era o que ele precisava. Ele encontrou um treinador que sabe escalar ele, um treinador que valoriza muito ele, porque o Hansi Flick botou ele de lateral, de zagueiro e de volante. E o Eric Garcia entendeu pra que ele tava ali. E então por isso fez o Eric Garcia fazer também uma temporada brilhante e espetacular, um jogador que voltou de empréstimo, que estava desacreditado, ninguém imaginava que ele podia ainda render algo no Barcelona e fez uma temporada muito boa. Então, pra mim, surpresa positiva, tá? Eu acho que todas as surpresas aqui são positivas, nenhuma negativa. Eric Garcia. Eu também vou colocar em surpresa o Íñigo Martínez, porque eu acho que o Íñigo Martínez foi o melhor zagueiro da temporada do Barcelona. Tá? Melhor que Araújo, melhor que Cubarsí. Pra mim, o Íñigo Martínez foi o melhor zagueiro. E eu digo surpresa porque, se tu falasse isso há um ano atrás, eu acho que muitas pessoas não iam apontar o Íñigo Martínez, ou iam dizer que o Íñigo Martínez era pra grupo, ou não iriam dizer que o Íñigo Martínez ia ser o titular, ia salvar o Barcelona. Tem uma partida ali na La Liga do Barça, que o Barça ganhou, que, assim, o Íñigo Martínez salvou. Se não fosse o Íñigo Martínez, o Barça tinha perdido aquele jogo. Se tem uma partida, mas quantas outras que o Íñigo Martínez foi muito bem, que o Íñigo Martínez jogou muito, então pra mim é uma surpresa mais do que positiva o Íñigo Martínez. O Cubarsí, cara, eu vou colocar... eu vou colocar no ok, mas pode melhorar. Mas esse ok, mas pode melhorar, é porque foi uma boa temporada dele e eu acho que ele ainda tem muito mais a render, tá? Não é a mesma coisa que o Gerard Martin, não é a mesma coisa que ali o Héctor Forte, não é a mesma coisa que os outros que estão ali, tá? Não é, tá? Eu acho que é um ok, mas pode melhorar, porque realmente ele tem potencial e só talvez não foi um destaque, mas realmente ele tem potencial ali, tá? O Araújo, cara, eu tinha que ter aberto mais um tópico, né? Que o Araújo foi mal. O Araújo foi bem mal nessa temporada, tá? Eu vou colocar ele no ok, mas pode melhorar, mas o Araújo não é ok não, tá? Eu deveria ter aberto esse tópico. Pode melhorar muito, foi talvez o único que foi mal, tá? Foi o que foi mal no time do Barcelona, tá? De repente eu tô falando aqui, porque quando eu tô falando eu não fiz ainda, mas tá bom, acho que eu vou colocar abaixo. Tá, eu vou botar o Araújo na prateleira abaixo, porque eu tô gravando, mas eu vou editar pra botar no vídeo depois. Então o Araújo vai na prateleira abaixo, tá? Não foi bem o Araújo. O Marc Casadó, eu acho que ok,
mas pode melhorar porque ele tem muito potencial aí pela frente. Mas ele fez uma boa temporada com o Barcelona, só que não foi titular, perdeu a titularidade. E isso é normal no Barcelona, mas para mim foi uma boa temporada do Casador, tá? Muito boa. Para mim o Fermín Lopes faz uma temporada de surpresa. Surpresa. Na verdade, surpresa por quê? Para quem não esperava muito dele. Eu sempre vi potencial, eu sempre achei o Fermín Lopes um grande jogador. Acho que ele tem momentos abaixo na temporada, mas a maioria, e principalmente a reta final de temporada dele, ele faz gol, ele dribla, ele joga muito, fez gol no El Clássico, joga demais, jogou muito nesse final de temporada, é uma surpresa que tem muito a render ainda no Barcelona, tá bom? Vamos ver aqui também meias. O Dani Olmo, cara, eu vou colocar o Dani Olmo no ok, mas pode melhorar. Eu acho que o Dani Olmo tinha muito para ser acima da média, se jogar o que sabe, se tivesse sequência. O problema é que ele não teve sequência, ele passou mais tempo fora, lesionado, do que jogando. Por isso eu não posso botar ele acima da média, porque nem deu para analisar muito ele, tá? O Gavi, eu vou colocar no ok, mas pode melhorar, mas até é injusto, porque o Gavi ele passou mais tempo lesionado, né? O Gavi passou mais tempo lesionado e aí fica, pra mim até acho que fica um pouco injusto eu querer analisar, por isso eu vou colocar no ok, mas pode melhorar, mas assim, fica até injusto analisar. O De Jong também no ok, mas pode melhorar, tá? O De Jong é ok, mas pode melhorar, eu acho que se ele ficar no Barcelona focado, mas foi mais uma grande temporada também do De Jong, acho que talvez um pouco abaixo dos outros, mas eu vou botar o De Jong no ok, mas pode melhorar, tá? Espero que não dê polêmica essa opinião. Pra mim o Pedri foi acima da média, o Pedri ele é acima da média, o Pedri é cara, o Pedri é minha vontade de colocar no The Best. Só que eu quero separar um pro The Best. Dois, talvez. Mas o Pedri eu colocaria ali no The Best. Porque pra mim, o jogo se passa por ele. Mas o Pedri... Por isso que eu tô sendo rigoroso com esse acima da média. Porque o Pedri é muito bom. O Pedri é espetacular. O Pedri... Depois dos outros dois que eu vou ficar ali no The Best, pra mim foi o melhor jogador. Pra mim o Pedri foi o terceiro melhor jogador desse Barcelona. O Pedri é o cérebro desse time. As jogadas acontecem por causa do Pedri, os gols acontecem por causa do Pedri. O Pedri vê as jogadas. Pra mim ele é hoje o melhor camisa 8 do mundo em desempenho da temporada passada. O Pedri é espetacular, o Pedri é sensacional. Que temporada do Pedri. Que temporada maravilhosa do Pedri, tá? Então acho que de meias... dos que eu posso falar aqui era isso. Os mais jovens eu acho que não dá para analisar, né? Porque realmente é até ruim, né? É porque passaram lesionado, não ganharam minutos, tipo Pablo Torre, etc, tá? Vamos pro ataque aqui. Para mim, Ferran Torres, surpresa, tá? Para mim o Ferran Torres é surpresa, porque ele é outro desacreditado, ele é outro que foi muito mal nas temporadas anteriores, mas teve um grande momento para mim. Ele teve um grande momento nessa temporada para mim. Ele teve um grande momento no Barcelona para mim. Ele teve um grande momento no Barça. Teve um grande momento de goleador. Substituiu bem as partidas que o Lewandowski não esteve. Virou um reserva muito bom pro Barcelona. Não acho que é ele o substituto do Lewandowski quando o Leva não estiver mais no Barça, mas eu acho que ele serve muito para grupo. O Hansi Flick conseguiu fazer o Ferran Torres evoluir demais, tá? O Ansu Fati, janela, eu acho, cara. Infelizmente o Ansu Fati, ou no abaixo, mas eu vou pôr no janela. Eu acho que o Ansu Fati ele tem que achar novos ares, sabe? Infelizmente ele não tá no mesmo ritmo que os outros. O Ansu Fati não tá na mesma pegada que os outros. Simples, é muito complicada a situação ali do Ansu Fati. Pra mim, Lewandowski acima da média, tá? Eu acho que o Lewandowski é acima da média. Lewandowski é um jogador espetacular, tá? O Lewandowski é espetacular. Lewandowski é gênio. Lewandowski é sensacional. Lewandowski é espetacular. Fez muitos gols ao longo da temporada, foi muito importante, números muito bons. Só não brigou ali pela artilharia da La Liga, que foi dele em muitos momentos, porque se lesiona na reta final. Mas pra mim é um atacante acima da média, é o Lewandowski. E agora, pra mim, o The Best eu separei pra Rafinha e Lamine Yamal. Eu tava muito em dúvida, pra mim eu tenho uma dúvida muito grande. Eu acho até que o Rafinha é o The Best, que o Rafinha é o melhor jogador da temporada do Barcelona, tá? Mas eu não posso deixar de fora o gênio que é o Lamine Yamal. Até coroando essa, que foi a melhor temporada da carreira do Yamal. Errando em algumas coisas, finalização mal, às vezes tomada de decisão mal, mas é novo, cara, ele vai melhorar isso, ele vai ser um grande jogador, ele é um grande jogador dessa geração,
Mas a gente vê que ele tem 17 anos. E agora, no fim da temporada, ele começou a fazer o gol Yamal, né? Cortar pra dentro e bater. Então o Yamal é espetacular, né? Teve aquele L2 mais X, quem não lembra. Então, o Yamal, pra mim, the best, junto com o Rafinha, são os dois melhores. Mas eu vou destacar o Rafinha, porque todo time tem um grande protagonista, ou que poderia brigar pelo bola de ouro, seria o Rafinha. Essa temporada do Rafinha foi melhor até do que a do Yamal. Tá? Então o Rafinha, pra mim, é o melhor jogador do Barcelona na temporada. Rafinha é o melhor do Barcelona na temporada, pelo que jogou, pelo seu grande desempenho, pelo grande momento, pelo o quão o bom momento dele afetou o time positivamente, tá? Muito mais do que o Yamal, e até acho que ele teve um melhor momento do Rafinha, foi melhor do que o melhor momento do Yamal, tá? Então ficou assim, pessoal, a nossa tier list. O Christensen e o Ter Stegen eu não coloquei, porque passaram mais tempo lesionados do que jogando, e aí eu não achei justo. Outros jogadores como Pablo Torre, Paul Torres, não coloquei também porque tiveram muito pouco tempo. Alex Garrido, né, Dani Rodrigues, tantos outros ali que eu não coloquei, tá? Então se tu vê, esqueceu daquele, é porque eu não coloquei, ou porque passou mais tempo lesionado, ou porque não teve minutos. Eu acho até um pouco injusto. Então eu coloquei ali no abaixo o Araújo, eu acho que ele ficou abaixo essa temporada, que melhore, tomara que ele melhore na próxima. O Iñaki Peña e o Ansu Fati na janela, eu acho que deveriam procurar novos ares, né, ter novos ares aí. Ok, mas pode melhorar. Gerard Martin, Hector Forte, né, o Cubarsi, tá? O Sérgio Domingues, o Marc Adó, certo? O Frank de Jong, o Dani Olmo, que talvez o melhorar dele seja a condição física. O Gavi, mas o Gavi é por causa também das muitas lesões, tá? Então esses ficaram no ok, mas pode melhorar. Para mim, surpresa, o Ferran Torres, o Chesney, o Fermin Lopes. Então esses caras, o Eric Garcia, o Inigo Martinez, o Balde, né? Esses caras para mim, as surpresas. E aí, no acima da média. Aliás, o Balde ficou no acima da média, né? O Condé, então, para mim, é acima da média, né? Para mim, ficou acima da média aí o Pedri, tá? O Pedri, para mim, acima da média. E o Lewandowski também eu coloquei na categoria acima da média. E para mim, the best, Rafinha e Yamal, mas pra mim o Rafinha foi o eleito melhor da temporada, tá bom? E o Hansi Flick é espetacular, né, cara? O que dizer muito disso é por causa do Hansi Flick. Valeu.